Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre coronavírus. Muitas pessoas me perguntam como é a questão da situação de emergência aqui no Japão. Então, o que vocês têm que ter em mente é que a declaração de emergência do primeiro-ministro e a situação de lockdown em outros lugares do mundo é completamente diferente, porque aqui no Japão não significa que você não pode sair de casa. Você pode trabalhar normalmente se a sua empresa estiver funcionando, só que você tem que tomar muito mais cuidado agora. E outra, os restaurantes e os estabelecimentos comerciais, eles têm agora um horário diferenciado, mas o que eu posso dizer para vocês é que os locais como cafés e bares, eles fecharam, porque são os lugares que mais tem aglomeração. Mas uma espécie de lugar que nunca fechou e que não fecha são os lugares, as espécies de cassino que tem aqui, que a gente fala de pachinko. Pachinkos. Não é cassinos como na América, mas são cassinos com jogos de azar também e muitos bingos. E eles não fecharam, eles fecharam na primeira semana, mas depois eles reabriram e as pessoas continuam indo mesmo. E eu sei que lá dentro não tem o distanciamento social, não. É todo mundo ocupando o espaço normal e eu não acredito que eles façam fiscalização de quem está usando máscara ou não. E isso é muito perigoso. Eu soube de um caso recentemente que tinha 300 pessoas esperando numa fila para poder entrar em um dos mais famosos cassinos aqui do Japão. E isso é bastante perigoso, não só pra gente, mas para eles também. A situação de emergência aqui no Japão, ela é para impedir a aglomeração das pessoas, porque o coronavírus ele veio em uma época que a gente tá tendo o hanami, que as flores de cerejeira elas desabrocham, então fica uma coisa muito bonita aqui ao redor do Japão completo. E as pessoas têm costume de fazer piquenique embaixo dessas árvores. Então essa declaração de emergência ela veio para tentar bloquear essa questão. Mas o que eu vejo em muitos parques aqui é que as pessoas estão indo para fora sim, normalmente. Eu até entendo que a questão de você ter criança dentro de casa e os apartamentos aqui no Japão são pequenos, é muito difícil para você poder controlar uma criança dentro de casa. Mas a questão é que a maioria das vezes quando eles saem não estão usando máscara. E as crianças também não usam máscaras. E por mais que não seja muito perigoso para elas, é muito perigoso para a população idosa aqui do Japão. Por um acaso a polícia passar perto de parques, eles vão pedir para que as pessoas que não estão com máscara se retirem. Não é que eles vão pedir para todo mundo sair, o que seria o melhor, mas eles vão pedir para que as pessoas que não estão com máscara se retirem. E isso pelo menos é o correto. Na questão dos supermercados, eles têm, eu acho que em todo lugar deve estar assim agora, mas eles têm as marcazinhas assim no chão, que tem a distância que você tem que ficar de uma pessoa para outra, esperando no caixa. Outra coisa que tem é que eles colocam um plástico na frente do caixa, que é para mesmo que uma pessoa esteja sem máscara, se ela tossir, a pessoa que está atrás no caixa, ela não corra nenhum risco. E todos eles usam máscara. Todos eles, sem exceção, usam máscaras. Aqui o governo ele vai dar uma ajuda de 100 mil ienes, o que dá mais ou menos $1.000. Um pouco menos do que $1.000, mas é por pessoa na família. Eu sei que essa não é a maior ajuda do mundo, mas é uma ajuda muito grande porque muitas fábricas aqui no Japão elas pararam, tiveram que demitir muitos funcionários, ou não. Eu sou uma das pessoas que parei de trabalhar, eu trabalho em hotel, então o meu hotel fechou porque não tem cliente, e mesmo que tivesse, é um risco muito grande
ter a entrada de clientes, então o hotel resolveu fechar e eu tô sem trabalho também, então esse dinheiro vai ajudar muito. Eu tive que ir na imigração recentemente e eles têm um sistema muito interessante, que eles liberam um determinado número de ficha de 30 em 30 minutos, que é para eles poderem ver se as pessoas estão com máscara, se as pessoas elas têm febre ou alguma coisa, e a gente espera do lado de fora, que aí eles têm de 10h30, 11h30, 12h30, 1h30, de 30 em 30 minutos, eles colocam uma plaquinha, tá? As pessoas que têm a ficha de 10h30 podem começar a entrar. Então eles te acompanham o tempo todinho, você não pode tirar a máscara, só quando eles pedem, por exemplo, quando você dá um documento a eles, que eles têm que confirmar a sua identidade. Mas fora isso não. Mas dentro da imigração não tem essa questão de marcação no chão, não tem distanciamento das pessoas. O que tem é que nos assentos você tem um assento livre e um assento com um X, que significa que você não pode sentar. É uma questão de um pouco de distanciamento. Mas a maioria das pessoas que está lá dentro ignora isso. Então mesmo que eles tentem fazer uma coisa assim, eles não tem como controlar tanto. E isso é para conveniência, isso é para supermercado, isso é para todos os lugares. Tem marcação no chão, tem que obedecer a fila, e é basicamente isso, até em estabelecimentos pequenos. Aqui a Starbucks, a Tullis Café, a Saizeria, que são grandes marcas de restaurantes e cafeterias, elas pararam de funcionar. Existem alguns outros cafés que continuam funcionando, mas que eles têm o horário muito limitado. Existem algumas poucas lojas da Tullis Café que elas abrem, mas é das 10 às 5 da tarde. Então o horário normalmente, se não me engano, é de 8 da manhã até as 9 ou 10 da noite, mas por conta do coronavírus esse espaço de tempo foi totalmente reduzido, e dentro deles também é a questão dos assentos separados. Aqui as pessoas, pelo menos a minha visão que eu tenho em Tóquio, é que as pessoas não estão muito preocupadas. Quando eu saio no meio da rua, uma grande maioria está de máscara, mas uma outra grande maioria também não está usando máscara e nem está se preocupando a respeito disso. Uma coisa que eu notei aqui no Japão é que a saída dos idosos para o meio da rua diminuiu bastante. Eu vejo alguns poucos idosos andando com os seus cachorrinhos no meio da rua, mas sempre com máscara, sempre bem protegidos. Aqui no Japão, essa questão da idade é realmente sábia, porque eu vejo muitos jovens saindo sem máscara no meio da rua, mas os idosos eu sempre vejo com máscaras, muito raras, uma exceção ou outra. Então eles realmente entendem o perigo dessa questão do vírus, né? Dessa situação inteira. É bem preocupante porque a visão que eu tinha do Japão é que todo mundo seguia todas as regras e todas as normas impostas, mas não é bem assim que acontece. Eu fico feliz que agora, recentemente, o número de casos está baixando aqui no Japão, mas atualmente a gente tem mais de 10 mil pessoas infectadas, então continua sendo uma coisa complicada, porque o Japão é um lugar pequeno se comparado com o Brasil, se comparado com a América, então é muito preocupante esse tipo de situação. Eu acredito que aqui o governo está fazendo dentro das leis o máximo que ele pode. Poderia ter feito um pouco antes, mas não fez. Eu não vou julgar, mas o que importa é que agora eles estão fazendo alguma coisa. Pior seria se não estivessem fazendo nada, né? O que eu posso falar é que estamos tentando cumprir as normas. Eu falo isso que estamos porque eu não vou mentir pra você, às vezes eu posso sair, ir na conveniência que é 5 minutos de casa e esquecer de usar a máscara, o que é um risco enorme para mim, porque em 1 minuto do lado de fora eu posso acabar pegando esse vírus. Mas assim, eu me preocupo muito porque aqui a população ela é muito idosa, então fica muito complicado esse tipo de situação, porque eu acredito que se uma pessoa ela foi irresponsável, ela tá atingindo todas as outras sim. Eu era uma das pessoas que não acreditava que o vírus fosse se tornar uma coisa tão grande,
Claro que eu vi a questão da China e a gente se sentia muito comovido com essa situação, mas eu não achava realmente que fosse se tornar tão grande. Mas mesmo assim a gente já usava máscara aqui, a gente já usava álcool aqui, porque é um país que está próximo aqui do Japão. Acabou que chegou em mais de 100 países, o que é uma coisa assim realmente preocupante. Eu ouço muitas coisas a respeito do Brasil, da Itália, da Espanha, porque eu tenho amigos que têm família lá, então é muito preocupante realmente. Bom, eu realmente acredito e eu espero muito que esse vírus passe logo, porque isso é uma coisa que está afetando o mundo inteiro. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa seguir a sua vida, e eu espero que você esteja bem, que você esteja salvo. Fique em casa. Se o governo pede para você ficar em casa, fique em casa. Isso é muito perigoso. Vamos combater esse vírus o mais rápido possível. Por favor, a gente quer ir pra fora novamente. Se inscreve nesse canal que vai ter muitos outros vídeos. Se você quer uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo e comenta também o que você quer saber a respeito do coronavírus aqui no Japão. E eu vou estar mostrando pra vocês como é que os japoneses voltaram à vida no dia a dia aqui depois desse coronavírus, inclusive eu. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Bye, bye. Eles pedem para que as pessoas... Nossa senhora. Acabou de dar um trovão imenso. Perdi até a minha fala, foi mal.